Atualmente no Brasil, estima-se a presença de mais ou menos 800 mil ciganos. O que, se levarmos em conta a população estimada no mundo de ciganos, ela é significativa, porque estima-se no mundo todo 12 milhões, dos quais 800 mil estão aqui no Brasil. Esses 800 mil se dividem em três grupos. O primeiro grupo, que tem uma quantidade maior de pessoas, é o grupo Calon, que é aqueles que ainda vivem em acampamentos, grande parte deles ainda sobrevivem em acampamentos, se deslocando de forma seminômade por um apelo comercial. Esse nomadismo é mais para a manutenção do trabalho, que eles são pequenos comerciantes, então eles chegam numa região, vendem, né, atuam ali com comerciantes, depois que a clientela está esgotada, eles vão para uma outra região. Então tem esse grupo Calon, com aproximadamente uns 400 mil ciganos nesse grupo. O grupo Rom, que se subdivide em outros grupos, que dentro do grupo Rom tem Calderache, Machuaia, Lovari, Churara, enfim. Então esse outro grupo tem também uns 300 e poucos mil, que somaria aí praticamente já os 800 mil. E o terceiro grupo é o grupo que eu pertenço, o grupo Sinti, que infelizmente no Brasil todo apenas no máximo 100 famílias espalhadas pelo Brasil todo. Então assim, a única forma que nós encontramos, né, através da ONG, de preservar a cultura como um todo, ou seja, o que é a cultura do grupo Calderache, o que é a cultura do grupo Calon, o que é a cultura do nosso grupo, o grupo Sinti, é justamente resgatando, que é um dos nossos objetivos de estatuto, ou seja, da ONG, que é o resgate, a manutenção e a difusão da cultura. Antes da existência da ONG, quando eu digo da ONG, Embaixada Cigana do Brasil para Lipen Romani, não havia ativismo no Brasil. Ou seja, não havia pessoas que realmente lutassem contra os maiores problemas que a cultura cigana enfrenta no Brasil, que são basicamente preconceito, estereótipo e generalização. Não bem nessa ordem, mas, enfim, estão até interligados. O grande problema, por exemplo, da questão do preconceito, do estereótipo e da generalização é que antes da ONG, a maioria, por exemplo, da comunidade cigana brasileira, ao ouvir uma impropriedade a respeito da própria cultura ou do indivíduo cigano, se calava. Com as verdades e valores culturais difundidos pela ONG, aquilo que antes era preconceito na mídia foi tendo entendimento, e aquilo que antes era um preconceito na população não cigana também foi tendo entendimento, e segundo a regra na luta contra o preconceito não há melhor arma do que a verdade, porque o preconceito ele está fundamentado ou numa crença pessoal ou numa crença enfim, ideológica, e normalmente quando você apresenta a verdade, essa crença desmorona. E assim, com a presença da ONG, nós conseguimos dar uma nova visão a respeito do que é a cultura cigana aqui no Brasil. Eu calculo que desde a fundação, desde 2009 até agora, uma das maiores dificuldades que encontramos, obviamente, é que a maior parte das organizações não governamentais encontram. É a falta de recursos financeiros para desenvolvimento dos projetos. Desde a fundação, a nossa ONG conta única e exclusivamente com o aporte financeiro do meu bolso e do bolso da minha esposa. Única e exclusivamente, para todos os projetos. Temos diversos projetos já realizados, alguns outros em andamento, mas assim, o governo não fornece uma verba que apoie o desenvolvimento, por exemplo, dos projetos que fazemos, em nenhum dos níveis, seja governo municipal, estadual ou federal. A própria comunidade cigana, não só aqui no Brasil, no mundo todo, ela é muito segregada, ou seja, não é unida. Então, assim, existe, infelizmente, uma união dentro apenas do grupo. Então, por exemplo, como eu sou um cigano Sinti, existe união dentro do grupo Sinti. Já o grupo Rom, que tem Calderache, Machuaia e assim por diante, ou o grupo Calon, já não tem união com os demais grupos. Então essa falta de união é um outro problema que encaramos, inclusive
aspecto que eu mencionava a respeito dos recursos financeiros, né, para desenvolvimento de projetos. Então, assim, diante de cada problemática, no sentido de dificuldade financeira, a gente vai desenvolvendo planejamento autossustentável desde 2009. Por exemplo, atualmente nós temos 5 projetos em andamento e eles são possíveis justamente porque editamos livros com conteúdo de língua, culinária, ofícios tradicionais, crenças e tradição e diversos outros temas. Aí disponibilizamos a venda desses livros no site. As pessoas que compram esses livros no site estão ajudando a desenvolver o projeto, porque ou parte da venda ou o valor integral é destinado a um fundo de caixa para prover os futuros projetos que a gente coloca em andamento. Vou dar o exemplo mais apropriado do último trabalho que fizemos. Nesse sentido, foi o livro que a Ingrid lançou, que se chama Keruten Rabé. Na nossa língua significa culinária tradicional cigana, ou culinária cigana. Então, cada viagem que nós fazíamos, a Ingrid ia até a comunidade cigana local e perguntava qual é o prato que vocês fazem, né? E a pessoa passava a receita e ela perguntava, tem uma história esse prato? A pessoa dizia, tem, nasceu dessa forma e tal, e a Ingrid registrava e quando voltamos, ela editou o livro contendo receitas de diversos grupos ciganos, inclusive alguns do Brasil, e de diversas origens nessa culinária, trazida, obviamente, dentro daquele grupo cigano. Então, assim, esse é um projeto que nós desenvolvemos de resgate e, obviamente, a manutenção está na medida em que todo aquele conteúdo vira livro, né, é publicado, e a difusão é a venda do livro e assim por diante. Quando não, dentro do próprio site, também a Ingrid lançou há um tempo atrás um projeto chamado Queleza Mentsa, que na nossa língua significa vem dançar com a gente. Esse é mais um projeto que foi desenvolvido no qual existe o resgate, a manutenção, que é justamente a elaboração das videoaulas, com conteúdo, né, histórico, mostrando datas, com apelo não, mas com enfoque de cronologia, e a difusão é justamente quando ela coloca esses vídeos no site, e disponibiliza inclusive gratuitamente para download, e aí ciganos de diversos grupos se beneficiam com esse conteúdo, como também não ciganos que querem conhecer a cultura têm acesso gratuito a esse conteúdo. Então, basicamente, a estratégia que a nossa ONG tem é essa, é sempre o resgate a partir de pesquisa, de um trabalho realmente de muito sério de pesquisa, depois a manutenção pode ser um livro, um DVD, um CD e assim por diante, e a difusão é o produto final chegando nas mãos do consumidor, que às vezes paga e às vezes não paga pelo produto final. Quando a ONG foi fundada, para ser mais preciso, em 2009, a ONG surge com CNPJ, nós recebemos imediatamente, um ano depois, recebemos convite para participar em um festival chamado International Gypsy Fest, que é um festival que reúne artistas ciganos de diversas partes do mundo, e a intenção desse festival internacional é justamente mostrar o que há de cultura, o que há de vivo na cultura cigana, no sentido de música e dança. Lá foi um momento bastante interessante, porque, como eu já disse anteriormente, tivemos contato com ciganos de todo o mundo, não só do leste europeu. Havia uma grande parte de ciganos do leste europeu, uma boa parte da Europa Ibérica, entre, no caso, Espanha, França e Portugal. Então, assim, em contato com ciganos de diversas partes do mundo, nós observamos que a cultura em si, graças a Deus, ainda é preservada. Mesmo no momento em que o mundo se faz pequeno com a globalização, mas também com a possibilidade de internet, mesmo diante dessas novas tecnologias, a cultura cigana vem se mantendo viva, graças ao esforço individual do grupo A, grupo B e assim por diante, mas vem se mantendo viva. A dificuldade, no caso, que os ciganos de fora enfrentam socialmente para viver,
é diferente da que da que nós encontramos aqui no Brasil. Por exemplo, o cigano do leste europeu, enquanto nós aqui lutamos, como eu já disse, contra a generalização, estereótipo e preconceito, lá eles lutam contra a segregação, o que é muito difícil, porque lá eles são realmente segregados. Ou seja, os governos de grande parte do leste europeu, Bulgária, Hungria, enfim, Eslováquia, onde estivemos, eles criam bairros ciganos ou guetos, né, ciganos, nos quais os ciganos são colocados, isolados, e no caso da própria Eslováquia, até muro de 6 metros de altura foi construído para dividir, para separar a comunidade cigana da comunidade não cigana. Por um lado, se aqui no Brasil não tem políticas de integração para alguns grupos que precisam, como é o caso do Grupo Calon, que ainda vive em acampamento, graças a Deus também não há políticas de segregação, caso que encontramos no leste da Europa. Já os ciganos da Europa Ibérica, como França e Espanha, encontram uma segregação não física, mas uma segregação social, no sentido de encontrar dificuldade de arrumar emprego, o trabalho, porque são de origem cigana. Então, assim, eu julgo que o que ainda existe de cultura cigana no mundo se deve realmente a um posicionamento heróico, entre aspas a palavra heróico aí, de cada grupo, porque de outra forma já teria desaparecido, eles já teriam sido aculturados. Eles realmente lutam muito, a grande maioria dos grupos, para manter a cultura e obviamente nessas condições sociais que eu já citei. De um lado segregação física e de outro lado segregação social. Para que haja realmente uma política cultural definitiva e significativa para a cultura cigana, nós precisaríamos, junto ao Ministério da Cultura, ter um colegiado cigano. O circo tem o colegiado do circo, o teatro tem o colegiado do teatro e nós ainda não conseguimos o nosso. Então, assim, todas as políticas que são alardeadas pelo governo não passam de agenda vazia, ou seja, ele coloca na agenda, gasta lá R$1 milhão para fazer um encontro nos quais nós nos negamos, é importante mencionar isso, nós sempre nos negamos a participar porque é dinheiro público que está indo para a lata do lixo. Então, assim, sempre que a gente recebe esse convite, nós dizemos, não vamos gastar dinheiro público, porque tem aí a viagem de São Paulo para Brasília, de Brasília para São Paulo, estadia em St. Peters, ou seja, não é uma estadia barata, então fica muito caro, aí vai lá, são 3 dias de reuniões, uma falácia que coloca no papel e nunca sai do papel. Então, assim, política cultural, nós vamos conversar um dia com o governo quando houver a possibilidade do colegiado cigano.